O Jornal de Pomerode está dando continuidade às entrevistas aqui no nosso estúdio com os candidatos a vereador. Então você que nos acompanha nas redes sociais, hoje vai conferir a entrevista com o vereador eleito Jair Kleber, que assume o mandato também no dia 1º de janeiro do ano que vem. Jair, seja bem-vindo aqui ao Jornal de Pomerode, à TV JP, para conversar conosco sobre esse novo mandato, sobre essas expectativas. E já falando sobre isso, eu queria saber de você, como é que foi o sentimento em receber essa notícia da eleição? Por que você aceitou também concorrer a uma vaga de vereador, aceitar esse desafio? O que te motivou a isso? Seja bem-vindo. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade da gente estar aqui, nesse tão importante canal de comunicação aqui de Pomerode, para que o povo também possa conhecer um pouco mais de quem é Jair Kleber, de por que está na política, o que pode esperar, né? Então, primeiramente vamos falar sobre como foi receber este resultado. Eu confesso que para mim os 491 votos foi uma surpresa muito grande. Eu tinha como meta não fazer feio, né? A gente nunca sabe qual é a nossa aceitação e a nossa rejeição quando você é a primeira vez candidato a vereador. Mas fiquei bastante surpreso. Mas ainda assim, com o resultado na mão, com 100% das urnas finalizadas, quando a gente estava ali no Clube 25 de Julho, saiu aquele 100%, Jair 491. Eu falei, nossa, me surpreendi, foi muito legal, mas eu acho que não vai ser suficiente para conquistar uma vaga diante da votação dos demais vereadores. E foi o tempo de dizer isso que alguém lá de fora já veio e falou, parabéns, tu entrou também. Eu falei, não, acho que não, com esses votos foi muito bom. Não, acabou de dar na rádio, você foi eleito. E aí já foi uma festa, abraços e choro também. E eu fui candidato a prefeito em 2020, também, né, opositor ao Rafael, ao Frank, ao Hércio, ao Beto. E depois das eleições de 2020, eu realmente estava preparado para não ser candidato. Eu havia assumido já o compromisso, depois das eleições com o Rafael, de que eu batalharia para que ele fosse novamente candidato e apoiaria ele, mas eu não tinha intenção nenhuma de ser candidato. E, inclusive, no dia da minha filiação, que foi um dia antes do prazo final de filiar para ser candidato, eu falei isso para o Rafael. Eu falei, vou me filiar, mas a princípio não tenho pretensão de ser candidato. E logo em seguida, minha própria família deu aquele puxão de orelha, né? Porque eu sempre defendi a ideia de que pessoas boas, com boa vontade, com boas ideias, elas precisam se envolver mais na política. Não basta só ficar reclamando, criticando, quando você tem a oportunidade de colocar a mão na massa e realmente fazer. Então, terminada aquela... Rafael foi embora, minha esposa e minha filha me chamaram e falaram, tá arredando o pé por quê agora? Né? Você não é o que defende sempre que precisa se envolver mais, e você tem essa capacidade, a gente te conhece, te acompanha, sabe que quando você assume alguma coisa, um projeto, você dedica o máximo de você, e esse é um defeito bom que eu acho que eu tenho, porque todas as coisas que eu abraço, eu exagero na minha dedicação neste projeto. Então, eu tenho certeza que serão 4 anos de muito trabalho. E como você falou, você havia sido candidato a prefeito nas últimas eleições, né? E agora candidato a vereador, então essa vai ser a sua primeira experiência, né, na Câmara de Vereadores. Como você tem se preparado para esse novo desafio, para poder representar bem a comunidade que também confiou em você? Então, Isadora, eu tenho uma experiência já de administração pública, né? Sou professor lá desde 1993, mas diretamente na parte da gestão pública, eu acredito que a gente pode considerar o período de 2009 em diante, final de 2009, quando eu iniciei o meu trabalho dentro da prefeitura no RH, e depois em 2013 eu continuei no RH, primeiramente como diretor do RH, e em 2014 o atual prefeito me convidou para assumir a pasta de Secretaria de Governo, chefe de gabinete, onde eu adquiri uma experiência muito grande. Na verdade, assim, quando você é chefe de gabinete, você
precisa se envolver em todas as outras secretarias. Você é uma espécie de secretário dos secretários, né? Então, o que a gente não sabe, a gente vai correndo atrás, vai buscando, foram bastante cursos que eu fiz, então eu tenho certeza que não será algo difícil eu assumir essa posição dentro da Câmara, porque enquanto chefe de governo, eu participava de todas as sessões legislativas, eu pegava meu computador, sentava ali nas cadeiras do público, computador, notebook aqui em cima do colo, e tudo que se falava lá eu registrava, e ao final eu fazia ata, e ao final essa ata já ia para o e-mail de todos os secretários e também do prefeito, para que eles pudessem tomar ciência do que cabia a cada secretaria, as indicações que foram feitas, as críticas que foram feitas, né? Então, eu fiz isso durante 2 anos e meio, com toda certeza, né? 14, 15, 16, isso, mais de 2 anos e meio. Então, eu participei muito das sessões, eu que levava os projetos debaixo do braço, me colocava à disposição dos secretários para ver se havia alguma dúvida em relação ao projeto, alguns projetos que eles diziam, se tiver dessa forma, a gente não vai aprovar, porque acha que aqui poderia ser diferente. Então, levava de volta para o executivo, fazíamos ajustes, conversávamos para ver se é viável. Então, eu tive muito envolvimento já com a parte legislativa. E por isso que eu acho que eu vendi, inclusive, essa proposta no meu pedir votos, né? Eu fazia, e o pessoal que recebeu a minha visita, eles sabem, às vezes eu acho que eu esquecia de pedir voto, mas eu dizia, caso o voto não seja em mim, mas que seja pelo menos em alguém que tenha capacidade, porque nós éramos 79 candidatos. Todos os 79, eu tenho certeza, que estavam cheios de boa vontade de querer fazer. Mas aí a gente precisa também olhar um pouquinho a capacidade técnica de cada um, interpretar uma lei, criar projetos de lei, tem toda a questão do regimento, tem a questão da lei orgânica. Então você precisa saber, você precisa ter capacidade também para entender sobre o assunto, né? E por isso eu me sentia muito preparado, porque sou da parte da educação, então na educação a gente já perdeu a conta de quantos livros a gente leu, quantos textos a gente teve que interpretar e assim por diante, tá? Acho que o povo pode esperar muita coisa de Jair Kleber, porque a gente veio para somar, para trabalhar. Isso nos leva justamente à nossa próxima pergunta, né? O que a comunidade pode esperar na prática do Jair Kleber como vereador nesses próximos 4 anos? Então, como eu havia dito, eu quando me envolvo em alguma coisa, eu não tenho limites. Eu sou da opinião que entre um dia e outro existe uma noite. Então, quem já trabalhou comigo sabe que eu tenho, se eu puder contar isso aqui, eu tenho uma diretora que ela sempre diz que eu sou do signo de Virgem, um pouco exagerado, porque o Virgem é organizado demais, né? Eu tenho planilha para tudo. Mas durante a campanha eu fiquei pensando, talvez não seja só pelo fato de ser virginiano. Quem acredita em astrologia, talvez possa atribuir a isso, mas o meu primeiro emprego foi no hospital. Eu comecei ainda com 14 anos de idade, e ali eu digo que foi uma escola de vida, porque quando você lida com pessoas e com vidas, talvez não exista uma segunda chance se você não caprichar ao máximo na primeira. Não sou perfeito como ninguém é, mas a gente sempre busca essa perfeição. Então, antes já de receber o resultado da eleição, 1000 coisas já passavam pela cabeça. Como fazer, né? Mesmo achando que talvez eu não pudesse entrar, mas vai que alguma coisa desse errado, né? E então hoje eu planejo já muita coisa. Eu faço, como eu falei, eu faço planilha para tudo, eu faço arquivo para tudo para não esquecer. Então eu estarei cobrando muito do prefeito. Aliás, o Rafael já escutou isso de mim várias vezes. Não é porque eu sou da situação que eu vou aliviar, eu vou cobrar talvez até mais do que a própria oposição, porque eu quero que as coisas aconteçam, e aconteçam de forma rápida e principalmente correta. Então, entre as minhas ações, eu já comecei, mas estão visitas a deputados em Brasília, em Florianópolis. Pretendo ainda este ano, se eu conseguir uma agenda com o governador, vou para a Leste ainda este ano.
mesmo antes de assumir. Brasília está agendado para o ano que vem. Cada deputado, cada parlamentar que vem aqui em Pomerode já sai daqui com 2, 3 ofícios que eu já tenho pedido. Inclusive já garantimos, né, de boca pelo menos, vamos cobrar que isso se efetive. Já garantimos uma emenda parlamentar de 150 mil para o município, que provavelmente será destinada a uma troca de ponte de madeira por uma galeria. Vamos estudar isso junto com o próximo secretário de obras, quando esse tiver sido nomeado, para a gente identificar qual é o ponto de maior urgência, se cabe este 150 para fazer a troca, ou se precisa empatar, se o município tem uma contrapartida. Então, o que o povo pode esperar de mim é realmente isso: dedicação, muito trabalho, correr atrás. Sou uma pessoa que eu sou muito correto em fazer as coisas, em tentar fazer da forma correta, e aí eu também quero cobrar isso dos demais vereadores, do prefeito, da gestão do primeiro, segundo, terceiro escalão dele, né? Eu acho que um trabalho em conjunto, não é se impor, mas é dialogar bastante para que as coisas possam acontecer. E pensando ainda nesse próximo mandato, que se inicia em 1º de janeiro do ano que vem, quais vão ser as suas principais bandeiras para esse mandato e quais são as suas expectativas para esse próximo ano, pensando também em estar numa posição de situação junto ao governo municipal, junto ao executivo? Então, Isadora, eu tenho falado isso para os eleitores também, né? Eu sou da educação, mas eu não vou ser um vereador que vai trabalhar só para a educação. Eu também não sou um vereador bairrista, e até as urnas me mostraram isso muito fortemente. Eu fiz voto em todas não. Uma única urna eu não fiz voto, que foi a urna 113, mas todas as outras eu fiz pelo menos 1 voto, 2 votos. Isso significa que Pomerode inteira confiou, né, em todos os cantos da cidade, não a população, mas em todos os cantos da cidade, teve alguém que teve a vontade de ter o Jair ali como um representante. Então, claro que eu sempre vou batalhar muito para a saúde, para a educação, para a segurança, para a mobilidade, tanto que eu já fiz ofício para deputado pedindo exatamente verba para saúde, educação e a substituição de pontes de madeira por galerias ou pontes de concreto. Essa semana possivelmente virá mais um deputado aqui para Pomerode conversar com o Rafael. Já estou com mais ofícios engatilhados ali para disparar. E quando eu for para a Lesc, eu não sei se isso tudo cabe dentro de um dia, mas eu pretendo ir muitas vezes, né? Não é só buscar verba dos deputados do PL, porque nesse momento agora a gente precisa esquecer partido. Claro, cada um tem o seu partido, né? Nós vamos trabalhar para esse partido durante 4 anos, vai ter eleição, mas nesse momento você tem que pensar em Pomerode. Então nada impede da gente visitar um deputado de outro partido, bater ali na porta e dizer: senhor deputado, o senhor fez voto na última vez, o senhor vai ser candidato da próxima, vai querer fazer voto em Pomerode. Então Pomerode também confiou, algumas pessoas confiaram no seu nome para colocar dentro da Assembleia, e agora a gente precisa de uma contrapartida. Eu já tenho feito isso quando eu fui presidente do MDB, lá nos idos de 2018 a 2021, a gente chegou aí 2 vezes a Brasília e diversas vezes, que eu até perdi a conta de quantas vezes a gente foi para Florianópolis com ofício debaixo do braço para levar para os deputados. Só que ali, às vezes, se torna um pouco mais difícil porque você não é um parlamentar também. Agora, a gente é parlamentar e vamos levar o ofício e vamos voltar lá para cobrar, e isso pode ter certeza que vai acontecer muitas e muitas vezes. Jair, então muito obrigada por ter vindo aqui ao Jornal de Pomerode mais uma vez, ter dado essa entrevista para a gente, conversado também um pouquinho com a nossa população, né, para trazer as suas propostas, as suas ideias para esses próximos 4 anos. E se você quiser deixar um agradecimento ainda para o público, para falar nesses votos, agradecer a quem confiou em você, quiser deixar alguma mensagem ainda. Então, Isadora, eu agradeço realmente assim o espaço que a gente tem aqui, tá, para que possa levar isso para a comunidade. Agradecer não apenas os 491 votos, porque eu escutei em vários lugares as pessoas dizendo que pena que dá para votar só em um,
a gente deveria ter a oportunidade de escolher 2, 3 vereadores, e aí você realmente sabe, alguns têm afinidade por um, vai votar em outro, mas também estão ali torcendo por você. Então, 491 votos foram os depositados na urna, mas fora isso, eu tenho certeza que posso dobrar ou até triplicar a quantidade de pessoas que estavam torcendo para que desse certo. Tá? E eu tinha alguma coisa aqui que eu ia falar, mas agora acabei esquecendo. Mas é isso, tá? Agora eu lembrei. Eu, como orientador da Escola Amadeu da Luz, todas as famílias têm o meu WhatsApp, tá? Eu sou da opinião de que quando você é servidor público, quando você se dispõe a um cargo desse, você está aí realmente para servir o público. Eu entendo que tem famílias que trabalham o dia todo, que quando chegam em casa à noite, abrem uma agenda de aluno ou olham um caderno de tarefa, eles sentem dificuldade ou alguma dúvida, eles querem entrar em contato com alguém. Eu nunca me neguei de responder ninguém, independente se é sábado, se é domingo, se é 8, 10 horas da noite. E assim eu quero ser também como vereador. Eu quero disponibilizar o meu WhatsApp para toda a comunidade, aos que votaram, aos que não votaram, aos que torceram contra, porque agora eu entendo que o município é um só, o trabalho que a gente vai fazer e as minhas bandeiras, as minhas propostas que eu levei para as casas das pessoas são algo que, uma vez que a gente conseguir atingir, a gente atinge uma grande maioria daquilo lá. Por isso que eu não sou vereador de bairro e não sou vereador de uma única bandeira. A gente vai trabalhar em tudo aquilo que nos é possível e eu tenho anotado dessas nossas andanças políticas aí de pedir voto, tantas coisas que o povo me pediu que deveria ser levado em consideração que não tinha passado pela minha cabeça. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente ser humilde e acreditar que o outro pode colaborar dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Então quem tiver ideias vai ter muita oportunidade de conversar com o Jair ao longo desses próximos 4 anos, porque eu quero ir para os bairros através de um gabinete móvel, receber a comunidade, passar realmente nas ruas e escutar, porque escutando a gente vai avaliar e filtrar aquilo que é bom e é possível. Tá? Muito obrigado a todos que acompanham aqui a nossa entrevista e fica esse compromisso de muito trabalho. Perfeito, Jair, muito obrigada novamente. Então, com isso, a gente encerra mais uma entrevista com os vereadores eleitos aqui em Pomerode para o próximo mandato e a gente segue também conversando para que você conheça um pouquinho mais dos nossos vereadores que vão estar nos representando na Câmara a partir do ano que vem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube para ficar por dentro de todos os conteúdos produzidos pelo Jornal de Pomerode. Até mais!